el coneixeu, és un dels lingüistes més eminents del Brasil. Abans el presentava i dit viu, però realment és un dels lingüistes més eminents, viu i mort, no? La tradició lingüística no és que estigui mort, sinó que la tradició lingüística brasilera jo crec que es pot considerar un dels lingüistes més eminents, inclosos els que ja no hi són. Bé, és un home molt polifacètic. De fet, ara li preguntava si el seu Premi Jabuti, que és un premi molt prestigiós del Brasil, havia estat per una obra de ficció, i efectivament és per una novel·la. Ha escrit també ficció infantil o juvenil, poesia, però no és aquí perquè és de vessant més literària, sinó per la vessant més lingüística. I crec que val la pena subratllar dues coses, dues direccions que en certa manera convergeixen molt sovint, però que són potser feines complementàries de la seva trajectòria. La primera és com a lingüista, és un lingüista que es dedica a descriure particularment el portuguès. Una prova fefaent d'això és aquest totxo de gramàtica pedagògica del portuguès brasiler, que és una excel·lent descripció del portuguès del Brasil, i també, sempre ho dic, una introducció a la lingüística fantàstica, és 2 en 1, sense cap mena de dubte. Us el passo, però que torni. És un excel·lent llibre que té una versió de butxaca. És molt útil perquè potser aquí hi ha més reflexió lingüística, una perspectiva més tècnica, més especialitzada, i aquesta versió de butxaca és una mica per ajudar d'una manera més directa, sobretot a les persones que ensenyen portuguès o que tenen una relació amb l'ensenyament del portuguès. I realment no és una versió reduïda ni un resum ni res d'això, sinó tot un altre plantejament. Molt interessant. Aquesta és una dels seus vessants, però l'altra, que potser té molts més llibres sobre això, aquí n'hi ha algun altre que us passaré també, però la seva segona versió, complementària i molt relacionada amb aquesta primera, la de sociolingüista, i jo diria la de sociolingüista activista. És conegut, com sabeu segurament, al Brasil per les polèmiques, a vegades violentes, no pas de la seva part, sinó de la part dels seus detractors normalment, que jo sàpiga que no practiquen aquesta violència verbal, però sí que trobareu fàcilment a internet algunes polèmiques on se l'insulta, etc., curiosament, perquè estem parlant de llengua i de lingüística, i tot això perquè des de fa molts anys combat de manera continuada i incansable els prejudicis lingüístics, cosa que té una certa importància a tot arreu, però potser molt especialment en un país on també la llengua constitueix una marca de classe i on, com sabeu, hi ha unes desigualtats socials enormes i on la llengua s'utilitza també com a factor de discriminació, cultural i tot això que sempre diu que la discriminació lingüística no és una discriminació isolada, sinó una de les versions del classisme, de la discriminació per classe i per raça, etc. Exemples d'aquest activisme i també com a lingüista estan aquí, us els vaig passant, i pel que fa a aquestes qüestions jo crec que ell mateix ja ens ho explicarà millor del que pugui fer. Moltes gràcies, Marcos, per ser amb nosaltres. Já que posso falar em português, vou tentar o microfone. Muito bem. Eu tenho o costume de falar em pé, mas com o microfone vou falar sentado. Boa tarde, boa noite, aliás. Então, como me foi facultado falar em português brasileiro, que é uma língua diferente do português que se fala em Portugal, já deve ter percebido. Se houver alguma dificuldade, eu posso falar em espanhol e castelhano. Os diapositivos, como explicou o Pera, estão em língua castelhana. E, antes de tudo, eu quero dizer que, para mim, como brasileiro, a língua espanhola é uma referência para nós na América do Sul. Então, quando eu eventualmente falo em espanhol ou tenho que me comunicar nesta língua,
eu estou sempre pensando nos meus vizinhos, né, nos nossos companheiros de continente, e nunca penso realmente, né, na Espanha propriamente dita, né. Eu estou fazendo um estágio na Galícia, em Santiago de Compostela. Então saí de um país para o outro, da Galícia para a Catalunha, sem ter pisado na Espanha ainda. E quero agradecer especialmente ao Pere por ter feito esse convite para falar um pouco da situação linguística e política e social do Brasil. Então, se me permitem, um pouco de militância. Como eu sou internacionalista, eu acho que todas as causas devem ser abraçadas, e eu estou sempre militando a favor das causas em que acredito, né? E justamente por isso, como explicava o colega, no Brasil eu costumo sofrer algumas perseguições. Então, vamos lá. Só para apresentar um pouco a situação, então, o Brasil é o 5º maior país do mundo, com uma área superior a 8 milhões de quilômetros quadrados, o que significa que é maior do que a União Europeia. A União Europeia cabe toda dentro do Brasil e ainda sobra espaço. Temos uma população de, atualmente, 208 milhões de habitantes, o que faz do Brasil o 6º país mais populoso do mundo. Então, as nossas medidas no Brasil são sempre muito grandes, né? As nossas dimensões são sempre muito largas, muito amplas, né? O que é diferente para os países menores, como os que existem na Europa, por exemplo. Então, uma coisa muito importante com relação à população brasileira é saber que ela é composta em 54% por pessoas não brancas, né, que costumam se classificar como negros, né. Isso faz do Brasil o 2º país com a maior população negra do mundo. Só a Nigéria tem uma população negra maior que a do Brasil, né. Apesar disso, eu costumo dizer que essa maioria da população negra brasileira é minorizada porque sofre com todo tipo de discriminação e de injustiça social que caracteriza, infelizmente, o Brasil. No plano econômico, o Brasil tem o 8º produto interno bruto do mundo, é a 8ª economia atualmente do planeta, mas é caracterizado por uma distribuição de renda muito desigual. Então, por isso, quando se trata da distribuição do PIB per capita, o Brasil ocupa o 81º lugar. Então, aí um abismo muito grande entre a riqueza do país e a distribuição dessa riqueza pela população. E o Brasil, recentemente, ganhou o triste título de 10º país do mundo com a maior desigualdade social. Muitas pessoas têm uma ideia do Brasil como um país alegre, festivo, tropical, com as praias e tudo, mas isso é, na verdade, um estereótipo, né? O Brasil é um país que tem uma história muito marcada pela violência social, né? Nós tivemos 350 anos de escravidão, então isso marca profundamente a sociedade brasileira até hoje, né? Recentemente também uma investigação mostrou que 8 homens brasileiros detêm a mesma riqueza que 100 milhões de outros brasileiros. Então, essa grande concentração de riqueza que caracteriza o mundo de hoje, né, no Brasil se caracteriza assim, né? Então, nós temos exatamente 6 senhores que juntos detêm uma riqueza que, para ser produzida, necessitaria de 100 milhões de outras pessoas, né? Então,
essa é, infelizmente, a nossa realidade. E aqui eu trago uma fotografia que se tornou muito conhecida no Brasil, em que se vê essa disparidade social. Então, de um lado, nós temos uma favela, ou seja, uma zona de habitação precária, e do outro lado, né, exatamente ao lado dessa favela, temos um edifício para pessoas muito ricas, e vejam que em cada piso há uma piscina. Então, é um retrato muito claro dessas desigualdades sociais no Brasil. Essa foto vem da cidade de São Paulo, que é a maior cidade brasileira, que tem 20 milhões de habitantes na sua área metropolitana. Eu creio que é interessante trazer algumas etapas históricas da formação do Brasil para que nós possamos compreender as atuais situações, né, da nossa sociedade. Então, no ano de 1500, ocorre a invasão portuguesa. Não é descobrimento, porque o Brasil já existia. Então, na verdade, os portugueses invadiram um território que já era habitado por diversas populações autóctones. Então, no ano de 1550, tem início do tráfico de negros escravizados, e ao longo de 300 anos, o Brasil vai receber entre 4 e 5 milhões de africanos escravizados. Então, são 40% dos escravos desse período foram destinados ao Brasil. Né? Os portugueses foram os reintrodutores da economia escravista na era moderna. No ano de 1808, aí estamos pulando várias etapas, claro. No ano de 1808, a família real portuguesa e a sua corte se transferem para o Brasil depois da invasão de Portugal pelos exércitos de Napoleão. Então isso foi um momento importante na história do Brasil, porque com a família real transferida para o Rio de Janeiro, começou um processo de, digamos assim, modernização da colônia, que era muito atrasada, que não tinha muitos recursos. Então, para vocês terem uma ideia, ao longo de todo esse período colonial, nada foi impresso no Brasil. Era proibido imprimir qualquer coisa em território colonial brasileiro. Então, só em 1808, com a chegada da família real, é que se cria a primeira tipografia no Brasil. Então, vejam, né, há uma diferença muito grande, por exemplo, com relação às colônias espanholas, que já no século XVI tinham imprensa, produzia-se material impresso por lá. No ano de 1822, o príncipe herdeiro, Pedro, proclama a independência do Brasil e assume o título de imperador. Então, ele só fez avançar o processo, porque de qualquer modo ele ia receber o país como príncipe herdeiro que era, mas, por diversas razões, proclamou a independência e, ao contrário de todos os outros países do continente americano que após a independência se tornaram repúblicas, o Brasil se tornou uma monarquia, um império bem centrado na figura do imperador absolutista. Então isso já mostra uma grande diferença, né, e já entrega um pouco o que vai ser o Brasil no futuro. Né. Em 1888 ocorre a abolição da escravatura com a chamada Lei Áurea, assinada pela princesa Isabel, que era a filha do imperador Pedro II. Então nós tivemos dois imperadores, Pedro I, Pedro II, e a princesa Isabel era filha do imperador Pedro II. No ano seguinte, em 1889, se dá a proclamação da República, que na verdade foi um golpe militar que depôs o imperador. Então a abolição da escravatura provocou uma reação da parte dos senhores proprietários de terras,
que acabaram favorecendo a deposição do imperador Pedro II. Me sigam aqui. Entre 1930 e 1945, houve a ditadura de Getúlio Vargas. Essa ditadura recebeu o nome de Estado Novo. Foi um período de desenvolvimento industrial com forte marca nacionalista. Houve a criação de grandes empresas estatais, como petróleo, aço, e leis de proteção do trabalho. O presidente Getúlio Vargas era muito popular e a propaganda política oficial fazia com que ele fosse chamado de o pai dos pobres. É uma figura muito polêmica, porque ao mesmo tempo que ele era um ditador que perseguiu os seus adversários políticos, tinha uma tendência fascista bem marcada, ao mesmo tempo, como era muito nacionalista, provocou o desenvolvimento do Brasil em várias áreas. Em 1964, ocorre uma nova ditadura, uma ditadura militar dessa vez, que vai durar até o ano de 85. E nesse período ocorre uma repressão brutal de toda manifestação política contrária, com detenções arbitrárias, torturas, desaparecimentos, censura dos meios de comunicação e da atividade intelectual e artística. Ocorre o chamado milagre brasileiro, que é o aumento do produto interno bruto, mas com uma elevada inflação e um aprofundamento da desigualdade social. Em 1988, ocorre a chamada redemocratização, ou Nova República. Sem participação popular, ela se constrói depois de acordos entre as forças políticas dominantes. Então, não há eleições diretas, o novo presidente é escolhido pelos parlamentares. Então, essa é uma característica das grandes etapas históricas do Brasil. O povo não participa de nada. Tudo é organizado nas esferas do poder. Então, a independência foi o príncipe que fez a independência. A república não foi uma revolta popular, mas foi um golpe militar. A redemocratização depois da ditadura, a mesma coisa. Não houve nenhuma participação popular. Então, isso é uma característica da história do Brasil. A ausência de participação popular, mas sempre as coisas tramadas nas altas esferas do poder. Entre 95 e 2002, temos o governo de Fernando Henrique Cardoso. Ocorre uma abertura total da economia brasileira à ideologia neoliberal, uma privatização histérica, uma coisa impressionante, né? E muitos escândalos de corrupção. Então, o Fernando Henrique Cardoso, que era, né, um sociólogo famoso, renomado, entra na arena política e abandona todas as suas ideias democráticas e tudo e assume uma postura cada vez mais para o espectro da direita. Entre 2003 e 2010, temos o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, né? Programas sociais de inclusão de amplas camadas da população mais pobre. Então, algo como 35 milhões de pessoas ingressam na chamada nova classe média. Uma expansão do ensino superior. Então, são criadas 18 novas universidades públicas. Uma projeção internacional do Brasil, que passa a fazer parte desse grupo, né, chamado de emergentes, como o BRICS, e o incremento do emprego formal. Mas temos aí um problema também, né? É um pacto com a oligarquia tradicional e a manutenção dos privilégios das classes dominantes e a aliança com partidos políticos conservadores. Então, Lula fez muito pelo Brasil, mas esse pacto político acabou criando um problema sério que vai se resolver em seguida, né? Então, depois de Lula, temos o governo da presidenta Dilma Rousseff, né, que é eleita presidente, mas também
se elege o parlamento mais reacionário da história brasileira. Então, o nosso Congresso Nacional dominado por um espectro ideológico muito conservador, quase mesmo de tendências fascistoides, para dizer a verdade, né? Então, Dilma continua os projetos sociais do Lula, mas com uma crescente oposição da direita, das oligarquias financeiras e dos meios de comunicação. Os meios de comunicação do Brasil fazem competição com os da Espanha, né, para ver qual deles é mais monolítico e transmitir uma ideia só, né. Esses tempos que eu tenho passado aqui na Galícia e aqui na Catalunha, eu tenho ficado assombrado com os meios de comunicação os dominantes, né? Porque é sempre um mesmo discurso, uma mesma ideologia, é uma coisa assim impressionante. No dia 31 de agosto do ano passado, 2016, ocorre um golpe parlamentar que depõe a presidenta Dilma. O seu vice-presidente, Michel Temer, assume o governo e inicia um processo de destruição violenta dos programas sociais, de privatização das empresas estatais, de austeridade econômica e de desmantelamento da legislação trabalhista. Parece que o governo Temer queria praticar uma vingança contra tudo o que tinha sido feito antes pelos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma. Escândalos diários de corrupção que envolvem pessoalmente o presidente e a sua equipe de governo. Ao mesmo tempo, ganha força um movimento ideológico de extrema-direita com traços claramente fascistas que promove ações de perseguição a artistas intelectuais, tenta controlar a prática pedagógica nas escolas, um movimento chamado Escola Sem Partido, que é uma piada, é uma broma, né? Porque há um partido por trás, claro, né? E incentiva o racismo, o sexismo, a homofobia e a intolerância religiosa. O Poder Judiciário atua sem trégua para condenar Lula sob falsas acusações de corrupção e impedir que ele possa disputar as eleições de 2018. Então, esta é a atual situação da política brasileira, né? Estamos nas mãos de uma máfia, é a palavra, de pessoas que estão a todo momento acusadas de escândalos de corrupção, e enquanto isso, o Poder Judiciário, os juízes, né, a Fiscalia, persegue o presidente Lula, porque ele é candidato às eleições do próximo ano. As intenções de voto são as maiores, né? Se ele se candidatasse hoje, se as eleições fossem hoje, ele ganharia facilmente. Então há uma forte pressão política e judiciária para tentar impedir a candidatura do ex-presidente Lula. Então, essa é a nossa situação atual no Brasil. Vamos falar agora um pouco das línguas, né? Então, o português brasileiro é a língua majoritária falada por 98% da população. Então, o Brasil é um país imenso, né, com uma grande população, e o português, na sua versão brasileira, é a língua realmente hegemônica, né, no país inteiro, de norte a sul, todas as direções. Nós temos as nossas línguas ameríndias, né, as línguas indígenas, que são cerca de 180, mas elas estão numa situação muito precária, algumas com pouco mais do que 50 falantes. Temos algumas línguas que têm só 6, 7 falantes, né? A população indígena, com mais de 300 etnias distintas, é de 897 mil pessoas, o que é 0,4% da população total. Então, os índios brasileiros foram vítimas de uma perseguição sistemática ao longo da história, né? Até hoje continuam sendo massacrados e assassinados pelas forças rurais, né, nos grandes latifúndios. Temos também no Brasil as línguas chamadas de imigração, que são variedades de alemão, italiano, japonês, polonês, pomerano, árabe e outras, empregadas por descendentes de imigrantes que começaram a chegar ao Brasil a partir da primeira
metade do século XIX. Não há estatísticas seguras sobre o uso dessas línguas, mas é muito reduzido o número de pessoas que as falam. Então, a partir do século XIX, depois da independência, ocorreu um processo sistemático de tentativa de branqueamento da população. Então, a população brasileira, no momento da independência, era 75% formada de negros e de descendentes de africanos. Então, a classe dirigente quis aumentar o número de brancos na população brasileira. Então, o incentivo à imigração veio com esse projeto que nós chamamos de branqueamento da população. E vamos fazer também agora um pequeno percurso da história sociolinguística do Brasil, para conhecer as etapas de constituição da realidade sociolinguística do Brasil. Então, no primeiro século do período colonial, 1500, 1600, começamos com uma realidade multilingüe, havia centenas de línguas indígenas. Os especialistas hoje dizem que talvez houvesse 1.500 línguas no momento em que os portugueses chegaram ao continente, ao Brasil. Nesse período, os jesuítas praticaram a sistematização da língua tupi, que era a língua mais falada na costa do Brasil, e essa língua se converte numa língua geral, empregada na catequese. Então, a chamada língua geral paulista. Então, a língua tupi, língua indígena. A primeira gramática do tupi foi escrita por um jesuíta, o padre José de Anchieta. Então, era uma prática comum nesse período, era como se diz, uma norma da igreja que os catequistas aprendessem as línguas locais para fazer a catequese e não que eles tentassem primeiro impor a língua do colonizador. Então, esse é um processo que ocorreu também na América de colonização espanhola. Na região amazônica, surge outra língua geral de base tupinambá, que é a chamada língua geral amazônica, também empregada na conversão dos indígenas. O português, neste período, é uma língua extremamente minoritária. A maioria da população, formada de indígenas e mestiços, utiliza as línguas gerais, que também são aprendidas e utilizadas por muitos brancos. Então, o português é língua minoritária. Veja que no final do século XVII, o padre Antônio Vieira, que é uma figura muito importante na história brasileira, na literatura brasileira, escrevia que é certo que as famílias dos portugueses e índios de São Paulo estão tão ligadas hoje umas às outras que as mulheres e os filhos se criam mestiça e domesticamente. E a língua que em tais famílias se fala é a dos índios, e a portuguesa a vão os meninos aprender na escola. Então, vejam como o português e o espanhol são muito próximos, né? Podemos fazer a tradução direta aqui. Então, a presença do português é muito restrita, né? São poucas pessoas que falam a língua portuguesa. Os portugueses chegavam ao Brasil sozinhos e se juntavam às mulheres indígenas, tinham filhos com elas, e esses filhos mestiços aprendiam a língua da mãe, né? Que era a língua de origem indígena. Em seguida, né, no século seguinte, começa a importação de africanos escravizados, como nós vimos em 1550. Né? Então, entre 4 e 5 milhões de africanos são transferidos ao Brasil ao longo dos próximos 300 anos. Muitas línguas africanas diferentes, com predomínio das línguas do grupo Banto, Kikongo, Kimbundo e Umbundo. Ocorre uma aprendizagem assistemática e irregular por parte dos escravos do português como segunda língua. Então, os escravos chegavam ao Brasil falando diferentes línguas e eram obrigados, pela sua situação, a aprender o português, mas de forma sistemática. Então, aprendiam como podiam, da maneira mais irregular possível. Ocorre, a partir daí, um predomínio da população negra e mestiça durante o período colonial. Então, como eu já disse,
em 1822, no momento da independência, 75% da população era composta de negros e mestiços. Então, a partir daí, começa a formação gradual do português brasileiro popular. Então, com forte influência africana, né, começa a formação da norma popular do português brasileiro. Então, um dos nossos linguistas mais conhecidos que trabalha com a questão do contato linguístico com os africanos, Dante Lucchesi, escreve isso, né? A aquisição precária do português pelos escravos trazidos da África e pelos índios integrados na sociedade brasileira e a nativização desse modelo defectivo de português como língua segunda nas gerações seguintes de seus descendentes endógamos e mestiços desencadearam um processo de transmissão linguística irregular que teve importantes consequências na formação da atual realidade linguística brasileira, sobretudo em suas variedades populares. Então, como a maioria da população era formada de escravos e mestiços, né, a língua de todas essas pessoas foi se constituindo aos poucos, né, então, com uma forte marca africana no português brasileiro. Evidentemente, isso não é muito reconhecido, né, porque, imaginem, né, reconhecer que a língua que nós falamos tem uma forte base africana, né, uma coisa sem prestígio num país tão racista como o Brasil. Mas hoje em dia, cada vez mais, os estudos linguísticos vêm comprovando essa forte influência africana no português brasileiro. No século seguinte, entre 1700 e 1800, ocorre uma coisa muito importante, que é a descoberta do ouro em Minas Gerais, a partir do final do século XVII, 1690. Né? Então ocorre uma grande afluência populacional de outras áreas em direção à região das Minas. Cerca de 150 mil pessoas vindas de outros pontos da colônia, incluindo escravos deslocados da cultura da cana-de-açúcar, entre 1700 e 1720. E uma coisa muito importante, mais de 600 mil portugueses vêm da metrópole para o Brasil. Então, há um afluxo muito grande de portugueses da metrópole e isso vai modificar o quadro geral linguístico do Brasil nesse momento. Então, começa os princípios da urbanização, redes de comércio entre a região do Ouro e outras. A capital da colônia deixa de ser Salvador, na Bahia, e se transfere para o Rio de Janeiro em 1783. Então, a proximidade do Rio de Janeiro com as minas de ouro, né, fez com que a capital da colônia fosse transferida para o Rio de Janeiro. Então, são todos esses processos que favorecem que o português se converta em língua hegemônica e majoritária da colônia. Então, vejam que somente 250, 300 anos depois do início da colonização é que o português vai começar realmente a se tornar a língua mais usada no Brasil. Então, é o processo, a descoberta do ouro, né, a chegada de muitos portugueses vindos de Portugal diretamente para explorar o ouro, né, o início de uma urbanização, tudo isso vai favorecer a difusão da língua portuguesa e o desaparecimento das outras línguas concorrentes. Então, aqui para vocês se situarem um pouco no mapa, né, a região aurífera, aqui onde eu nasci, Minas Gerais, né, aqui está o Rio de Janeiro, aqui está Salvador, então a capital é transferida para cá para poder facilitar o comércio do ouro. E o ouro do Brasil permite ao rei João V, né, de Portugal, que na época era considerado o homem mais rico do mundo. Porque, claro, todo o ouro que chegava para Portugal, uma certa parte ia para o rei. Uma coisa que vocês aqui na Espanha não conhecem, certamente. Né? Isso é uma coisa antiga que aconteceu em Portugal e no Brasil. Né? Nas monarquias atuais não existe esse tipo de corrupção. Né? Nós sabemos bem. Então, como escreve aí o Carlos Alberto Faraco, que também é um dos nossos grandes linguistas, né? Vocês podem ver aqui, a progressiva unificação territorial que proporcionou o descobrimento do ouro, o deslocamento de grandes contingentes de população
para a região aurífera, a vinda massiva de portugueses metropolitanos, as redes comerciais que se criaram para o abastecimento das Minas Gerais, unindo o centro, o nordeste, o sul, São Paulo e Rio de Janeiro, e assim favorecendo o trânsito interregional da língua portuguesa, o estabelecimento de uma sociedade urbana em grau até então nunca visto nos espaços coloniais. Tudo isso, todo esse novo quadro econômico e social teve um impacto duradouro na história da língua portuguesa no Brasil, seja na sua dimensão chamada culta, seja na sua dimensão chamada popular. Ocorreu, na virada do século XVIII, uma verdadeira virada sociolinguística, em que o português entra numa curva ascendente como língua de uso geral na sociedade brasileira. Ou, segundo a expressão de Lucchesi, ocorre a primeira onda de lusofonização do Brasil. Só um aviso, a tradução para o espanhol é minha, então pode haver aí muita coisa misturada, deve ter aí um portunhol, né? Se vocês perceberem algumas coisas que não são muito próprias da língua, porque foi traduzida por mim. Então, avançando, chegamos ao século XIX, em que há, então, um decréscimo rápido da língua geral paulista em favor do português a partir do desenvolvimento da economia do ouro. Há uma imigração massiva de europeus, depois da independência, com o propósito declarado de branquear a população. Alemães, italianos e japoneses a partir de 1908. Curiosamente, japoneses eram considerados brancos. Então foram muito bem recebidos, porque iam branquear a população também, né? Para vocês verem o que é a ideologia racial, né, que predomina nesses lugares. Então ocorre o aprendizado do português rural por esses imigrantes, cujas gerações seguintes vão se urbanizar e levar para as cidades as variedades populares que se distinguem das variedades chamadas cultas. Então, a imigração teve esse papel importante de levar a língua falada nas zonas rurais para os centros urbanos. Então nós temos aqui, ao longo de 100 anos, ao longo do século XX, né, inicialmente havia uma distinção muito forte entre cidade e campo, né? Então na cidade predominava uma norma culta urbana e no campo a chamada norma popular. Isso porque no início do século XX a grande maioria da população brasileira vivia na zona rural. Com o avanço do século vai havendo um processo grande de urbanização da população, né? Cada vez mais pessoas chegam às cidades e quando chega o século XXI, nós já temos aqui uma grande mescla entre as falas populares e as falas chamadas cultas, com interferências de cima para baixo, de baixo para cima, né? Então, um grande processo de interinfluência entre os falantes. Então, isso é muito importante para a situação atual da sociolinguística brasileira. Então aqui nós temos, né, a população praticamente toda em zona urbana, né, 80% da nossa população hoje vive em zona urbana, e as interinfluências, né, das normas populares e das normas cultas umas com as outras, né. Então ocorre nesse processo o que nós chamamos de nivelação sociolinguística. Essa nivelação sociolinguística, aliás, em português é nivelamento, um nivelamento sociolinguístico, se dá então por causa da industrialização, né? Então nos finais do século XIX em diante, a industrialização modifica o perfil agrícola do Brasil. Ocorre uma urbanização intensa, né? Então em 1900, 80% da população era rural, em 2010, 85% vive na zona urbana. Há também um movimento migratório interno muito grande, né, um movimento dentro do Brasil. Então, a exploração da borracha, né, então, borracha em Brasil, em português é o caucho, né, não tem nada a ver com borracho, né. Então, tem a exploração da borracha, que leva nordestinos para a Amazônia. As frentes colonizadoras incentivadas pelo regime militar
polos industriais na região sudeste, construção de Brasília. Então, a construção de Brasília atraiu muitas pessoas de outras áreas do Brasil. A expansão do café no norte do Paraná, a expansão agrícola, né? Então, existem muitas pessoas do sul morando na Amazônia, no Nordeste. Então, a partir de metade do século XX, muitas migrações internas dentro do próprio Brasil, e isso favoreceu também que a língua fosse assumindo uma forma mais geral, menos marcada regionalmente. Há também uma coisa importante, que é a difusão dos meios de comunicação de massa. A televisão cobre todo o território nacional durante a ditadura militar. Os militares compreenderam que a televisão era um instrumento muito poderoso de propaganda ideológica, e houve então um grande incentivo para a difusão da televisão no Brasil. E isso até hoje. Então, às vezes você tem uma casa pobre, sem água, mas tem televisão, porque se tornou uma coisa muito forte no Brasil. Ocorre também uma expansão do ensino básico, a chamada democratização do ensino a partir da década de 60. Então, no início do século XX, 78% da população era analfabeta. No início do século XXI, 10% da população é analfabeta plena. Então, houve aí a palavra democratização, vem entre aspas, porque não corresponde à realidade. Houve uma grande expansão da oferta de escolas, mas, ao mesmo tempo, um declínio, né, um descenso da qualidade do ensino. Esse é um problema também muito sério. Uma outra coisa importante foi que, nesse período entre 2003 e 2014, que é justamente o período dos governos populares, né, o governo do presidente Lula, sobretudo, ocorreu a maior diminuição de pobreza da história do Brasil, né? Então, aqui nós tínhamos essa distribuição de classes, aqui em milhões de pessoas, né? Então, a classe mais pobre era de 96 milhões de pessoas, e foi havendo, então, uma ascensão das camadas mais desfavorecidas, até que em 2014, né, a grande maioria da população brasileira estava na chamada classe C. Né? Então, 118 milhões de pessoas passaram a constituir essa classe social intermediária. Né? Então, houve uma redução de pobreza muito grande. Né? Nós, no Brasil, algumas pessoas, né, consideramos que o presidente Lula merecia o Prêmio Nobel da Paz por ter feito semelhante revolução. Né? Você conseguir retirar da pobreza essa quantidade de pessoas é realmente um fato fascinante, e isso tem consequências linguísticas também, claro, né? Porque pessoas que usavam variedades sem prestígio começam a ter acesso, a se transformar em classe média e levar para a classe média as suas maneiras de falar. Então, nós temos hoje no Brasil, do ponto de vista sociolinguístico, mais ou menos isso. Né? Então, nós temos aqui as variedades urbanas e rurbanas em processo de nivelamento sociolinguístico, né? E aqui algumas variedades que são as mais estigmatizadas, aquelas que ainda sofrem muita discriminação. Né? E lá em cima, né, na estratosfera, uma língua imaginária. Né? Essa língua imaginária é que é um grande problema social para nós. Né? Que é uma forma que uma pequena camada letrada tem de tentar se diferenciar do resto da população. Então, o que é essa língua imaginária? Né? Então, a intensa afluência de falantes das camadas sociais populares ao ambiente escolar e urbano em geral suscitou, entre as classes altas, a ânsia de alcançar um paraíso linguístico, um modelo idealizado de língua correta que sirva de arame para separar os ignorantes, a maioria da população, da restrita camada mais letrada. A polarização socioeconômica que caracteriza a sociedade brasileira, entre as 10 mais desiguais e injustas do mundo,
se reflete também numa polarização linguística. No entanto, se trata muito mais de uma polarização não entre variedades linguísticas autênticas, mas entre uma representação de língua correta e a realidade dos usos idiomáticos. As classes altas têm nojo de compartilhar os mesmos traços linguísticos que o resto da população. Por isso, elas buscam se apoderar de uma língua sem erros, ou seja, uma língua que não existe, que é muito mais uma ideologia linguística, uma língua imaginária. É curioso, porque são situações muito distintas as que ocorrem aqui e no Brasil, mas que também têm algum paralelo, não é? Então, no Brasil, a população quase toda fala português, mas existe um ideal linguístico, uma língua que supostamente confere superioridade e prestígio às pessoas, né? Aqui nós temos, evidentemente, duas línguas diferentes, mas a situação é mais ou menos a mesma, né? A língua de prestígio, a língua que supostamente abre caminhos para o mundo é o espanhol, enquanto o catalão fica reduzido, né, aos usos locais, etc., né? É uma situação diferente, mas também com algumas semelhanças, né? E, a partir daí, nós temos, né, os paralelos entre a discriminação social e a discriminação linguística, evidentemente, né? Então, como já vimos, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. O racismo está profundamente arraigado na sociedade brasileira. A população mais pobre é majoritariamente negra ou mestiça e tem reduzido acesso à educação formal. É um dos 5 países com mais altos índices de violência contra as mulheres. E é o primeiro do mundo em assassinatos de homossexuais e transgêneros. Então, o Brasil, lamentavelmente, é um país extremamente violento, né, marcado por uma violência social muito grande. E isso se reflete, evidentemente, nas relações linguísticas. E é isso, né? Esse profundo abismo social se reflete nas dinâmicas sociolinguísticas. As diferenças linguísticas não acompanham as diferenças sociais. Há muito mais semelhanças entre os usos linguísticos das classes médias e os das classes inferiores, devido ao nivelamento sociolinguístico já referido. No entanto, as classes médias querem que a sua língua seja um reflexo da sua distinção social, nos termos de Pierre Bourdieu, né? Elas desejam adquirir um capital linguístico equiparável ao seu capital econômico e aos seus privilégios de classe. Esse capital linguístico vai ser buscado no standard, no padrão tradicional, que é um modelo de língua legítima, que, para citar novamente Bourdieu, é muito mais reconhecido do que conhecido. Então, esse é o grande conflito sociolinguístico que nós temos hoje no Brasil, não é? É a tentativa de uma camada da população de se distinguir do resto da população por meio de uma língua correta, bonita, perfeita, né, que não existe em lugar nenhum. Então isso cria também uma frustração muito grande, né? E aí vem uma situação muito curiosa, né, sobre a qual eu tenho refletido, né? Então, como é que o português brasileiro poderia ser classificado como uma língua minorizada, né? Então, o português brasileiro é uma das línguas mais faladas do mundo, né, com mais de 200 milhões de falantes. No entanto, a história da sociedade brasileira converteu o português brasileiro num tipo particular de língua minorizada, isto é, de língua que sofre marginalização e discriminação. É um tipo particular porque a outra língua não é outra, mas uma forma extremamente obsoleta, anacrônica e irracional de um português literário que não corresponde a nada da realidade dos usos idiomáticos autênticos da maioria absoluta da população brasileira. Essa distância entre o português da tradição normativa e o português brasileiro autêntico, incluindo das camadas letradas, provocou uma série de mitos culturais sobre a língua.
Então, o português é muito difícil, só os portugueses falam bem a língua. Nós, no Brasil, estropeamos a língua. Não há ninguém no Brasil que saiba falar bem, etc. Então, esses mitos culturais são muito fortes na sociedade brasileira em geral. Então, é aquilo que os sociolinguistas da Catalunha chamam de auto-ode, a autoaversão. Então, a enorme maioria da população brasileira acha que não fala bem a língua, tem vergonha da língua que fala e por aí vai, por causa de todos esses processos históricos que vimos aí. Então, esses mitos configuram uma ideologia linguística muito bem firmada na cultura brasileira. Depois da independência política, 1822, toda uma pleiade de intelectuais, escritores, professores e gramáticos tem se empenhado em combater as aberrações introduzidas pelos brasileiros e pelas brasileiras na língua de Camões. Essas deformações são identificadas, sobretudo, com a forma de falar da maioria negra e mestiça, da gente escravizada, que não tinha nenhuma possibilidade de acesso à cultura escrita. A defesa intransigente do português puro, de matriz europeia, era uma forma de delimitar a pequena camada urbana letrada e branca do resto da população. Então se tratou e se trata ainda, sempre, de um poderoso racismo linguístico, mas nunca enunciado como tal. Assim, foi se cristalizando a ideia de que no Brasil ninguém sabe falar corretamente português, exceto um punhado de iluminados. Então, assim como nós temos poucas pessoas que detêm muito poder econômico, também temos poucas pessoas que detêm um suposto saber iluminado sobre a língua. Então aqui, alguns exemplos dessa ideologia que vem se propagando há muito tempo. Então, aqui um trecho do Joaquim Nabuco, foi um grande intelectual brasileiro do século XIX. Curiosamente, ele defendia a abolição da escravatura, mas ao mesmo tempo, em termos linguísticos, ele tentava proteger a língua dos avanços dos negros. Então ele disse: a raça portuguesa, no entanto, como raça pura, tem maior resistência e guarda assim melhor o seu idioma. Para essa uniformidade de língua escrita devemos tender. Devemos opor um obstáculo à deformação que é mais rápida entre nós. Devemos reconhecer que eles são os donos das fontes, que as nossas empobrecem mais depressa e que é preciso renová-las indo até eles. Olha que coisa bonita, Nacionalista, A língua é um instrumento de ideias que pode e deve ter uma fixação relativa. Nesse ponto, tudo devemos empenhar para secundar o esforço e acompanhar os trabalhos daqueles que em Portugal se consagram à pureza de nosso idioma, a conservar as formas genuínas, características lapidárias de sua grande época. Então, isso em 1897, já no final do século XIX. E aqui, no ano de 2015, recentemente, este senhor, Alexandre Garcia, que é um jornalista muito famoso no Brasil, mas extremamente conservador, disse isso na televisão. E a língua, que é uma das bases da nação, tanto como o território, está se convertendo num dialeto confuso, em que as pessoas dão bons dias para todos e todas. Então aqui é a questão da linguagem inclusiva que deixa muita gente arrepiada. Nossa língua já é muito pouco conhecida no mundo, mas que seja pouco conhecida em nosso próprio país, nos emudece um pouco. Isso quer dizer o quê? Nada. Como é que você pode dizer que uma língua não é conhecida pelo próprio povo que fala essa língua? Então, a ideologia é tão forte que a racionalidade desaparece por completo. Mas o interessante é mostrar aqui a continuidade do discurso em favor de uma língua que é totalmente imaginária e que não é a língua que nós realmente falamos. Então, a formação histórica do Brasil explica muito das atuais relações entre língua e sociedade. Todas as mudanças políticas ocorridas na história brasileira se fizeram de cima para baixo.
ou seja, sem a participação ativa do povo, sempre através de arranjos mais ou menos tranquilos entre os tradicionais donos do poder. A independência, em 1822, foi proclamada pelo príncipe herdeiro, que se rebelou contra seu pai e converteu o Brasil numa monarquia autoritária. A abolição da escravidão, em 1888, se deu sob pressão dos ingleses. Não podemos esquecer também dos ingleses na participação dessa coisa. A República foi um golpe de Estado levado a cabo pelas altas esferas militares. A redemocratização depois da ditadura empregou o mesmo método de eleição indireta que usavam os militares para escolher os mandatários do regime. E não houve nenhum tipo de processo legal para condenar os autores dos crimes perpetrados durante a ditadura. Os torturadores e assassinos continuam livres até hoje. Inclusive, os governos reformistas de Lula e Dilma fizeram pactos com as oligarquias tradicionais sem alterar radicalmente a estrutura econômica e as relações de poder tradicionais. Então, é aquilo que eu já tinha dito, né? Como no Brasil, na história do Brasil, os grandes momentos históricos são sempre tramados lá em cima, sem participação popular. Não que o povo não quisesse, mas, claro, porque era reprimido, não podia ter essa participação. Então, o povo nunca foi protagonista das principais mudanças históricas. Isso explica por que o seu modelo de falar, a língua, sempre foi considerado inferior e incorreto. A ascensão política de Lula, um típico falante das variedades populares, é a exceção que confirma a regra. Além disso, sua fala popular é, até hoje, um dos alvos favoritos de quem se opõe a ele. E quando o usurpador Michel Temer fez seu primeiro discurso depois do golpe, uma das primeiras reações dos meios conservadores foi elogiar seu português correto. Agora temos no governo alguém que sabe falar bem português. Né? Então, para deixar bem claro que é impossível separar língua de sociedade, língua de política. Essas coisas, bom, o fato de dizer isso aqui na Catalunha é totalmente redundante. Mas, de fato, essas coisas estão muito relacionadas, né? E elogiar o presidente no dia seguinte ao golpe por meio da língua, né, explica muita coisa também. A norma considerada padrão, ou standard, reflete muito bem todos esses processos históricos. Né? As gramáticas normativas prescrevem usos linguísticos e impõem regras que não refletem nem sequer as opções idiomáticas das camadas dominantes da sociedade. A reduzida parcela mais letrada da população não se reconhece no padrão, que se baseia em usos muito mais portugueses e despreza as características próprias do português do Brasil, inclusive dos falantes cultos e letrados. Isso criou uma cultura marcada por uma extrema insegurança linguística, sobretudo no momento de escrever, e que resulta com frequência em ultracorreções. Então, no confronto entre uma norma de correção que rechaça sua intuição linguística e essa mesma intuição linguística considerada incorreta, a pessoa termina por produzir enunciados que não pertencem nem à norma tradicional, nem aos usos autênticos da língua. Né? Então, isso provoca os fenômenos conhecidos como hipercorreção ou ultracorreção. Né? Então, a pessoa vai escrever, mas não conhece o padrão tradicional, acha que a sua maneira de falar é errada e acaba produzindo ali um híbrido, né? um monstro linguístico que não pertence nem a isso nem aquilo. Né? Então não é um exagero dizer que a norma linguística canônica constitui um dos muitos instrumentos de exclusão social da maioria da população. Só tem acesso a ela as pessoas que dispõem de condições econômicas para estudar em boas escolas, que são todas privadas. O sistema educativo brasileiro é dos piores do mundo. 75% da população brasileira é classificada como analfabeta funcional. Isto é, são pessoas que, apesar de terem frequentado a escola por algum tempo, não desenvolveram suficientemente as habilidades de leitura, escrita e cálculo. Ademais,
as professoras e os professores que se formam nas universidades provêm cada vez mais as camadas menos favorecidas da população, de modo que apresentam sérias deficiências de leitura e escrita e, evidentemente, têm escasso domínio da norma linguística canônica, a mesma que deveriam, em princípio, ensinar aos seus alunos e alunas. Então, a situação educacional brasileira também, tampouco é das mais alegres que nós temos. Então, nós temos isso aqui no Brasil. Os alfabetizados plenos, que constituem 25% da população, os chamados analfabetos funcionais e os analfabetos plenos, que são 10%. Então, é uma coisa que é difícil. Assim, para dormir à noite é complicado. Pensar quando a pessoa trabalha com ensino, como é o meu caso, é realmente uma situação complicada. E uma das questões que se colocam há muito tempo, do ponto de vista, digamos, já mais acadêmico, científico, é se o português europeu e o português brasileiro são ou não são duas línguas diferentes. Então, por um lado, a investigação sociolinguística, que é muito desenvolvida no Brasil, vem demonstrando que o português brasileiro se distingue, se diferencia cada vez mais do português europeu, sobretudo na sintaxe. Há construções sintáticas perfeitamente normais no português brasileiro que são nada menos do que impossíveis no português europeu. Além disso, enunciados idênticos na superfície têm interpretações semântico-pragmáticas radicalmente distintas. Não é preciso mencionar a fonética e a fonologia. A fala portuguesa, no seu ritmo normal, é muitas vezes incompreensível para os brasileiros. As películas, os filmes portugueses no Brasil recebem sempre, nós chamamos de legendas, subtítulos, que não são uma mera transcrição do que dizem os atores, mas verdadeiras traduções. Tudo isso tem levado muitas e muitos linguistas a defender a posição teórica de que estamos já na presença de duas línguas distintas, aparentadas, claro, mas cada uma com um sistema gramatical específico. Então, essa é digamos, uma batalha teórica, que nós travamos no Brasil, e claro que os portugueses também participam, tentando defender a unidade da língua, porque a eles interessa muito ter do lado deles 200 milhões de falantes. Porque se deixarmos Portugal sozinho, ali é um pouquinho de gente que não tem uma grande representação mundial. Então, é um debate teórico que também, claro, é um debate ideológico e político que se trava a respeito das línguas. Mas, de todo modo, no Brasil nós temos desenvolvido um grande volume de investigação. Então, existe um grupo de muitos linguistas que há cerca de 30 anos vem trabalhando para descrever o português brasileiro urbano, das camadas privilegiadas, e tem produzido esse trabalho, que é a gramática do português culto falado no Brasil. Então já saíram esses volumes, com a descrição da língua falada, e cada vez mais verificamos isso, que a gramática do português brasileiro é muito distinta, muito diferente da gramática do português europeu. Mesmo entre os falantes chamados cultos, letrados, há diferenças cada vez maiores. Além disso, recentemente, alguns linguistas começamos a publicar gramáticas específicas voltadas para a descrição do português brasileiro. Então aqui nós temos essas três: a gramática do português brasileiro, do professor Atalino de Castilho, publicado em 2010, a gramática pedagógica do português brasileiro, publicada por este que vos fala, em 2012, e agora em 2017, a gramática descritiva do português brasileiro. Eu trouxe só essas três porque elas têm no título Português Brasileiro. Então,
assim, declaradamente, descrições só da língua dos brasileiros, sem levar nada em consideração a língua dos portugueses, porque é uma necessidade teórica que nós temos, porque as gramáticas tradicionais se chamam gramática da língua portuguesa, ponto, né? Como se valesse para todo mundo onde se fala português. Então, o nosso trabalho é realmente de mostrar as especificidades do português brasileiro. Então, aqui está essa especificidade, né? E, para terminar, eu trago aqui uma citação de duas historiadoras brasileiras, a Lília Schwartz e a Heloísa Starling, num livro muito bom chamado Brasil, uma biografia, publicado em 2015. E lá elas dizem o que vocês podem ler aqui, né? Certa lógica e certa linguagem da violência trazem consigo uma determinação cultural profunda. Como se fosse um verdadeiro nó nacional, a violência está encravada na mais remota história do Brasil, país cuja vida social foi marcada pela escravidão. Fruto da nossa herança escravocrata, a trama dessa violência é comum a toda a sociedade, se difundiu pelo território nacional e assim se naturalizou. Se a escravidão ficou no passado, sua história segue escrevendo-se no presente. A experiência de violência e dor se reafirma, resiste e se dispersa na trajetória do Brasil moderno, fragmentada em milhares de modalidades de manifestação. Então, era mais ou menos isso que eu queria dizer para vocês, e muito obrigado, graças. Algumas. Bom, as diferenças fonéticas são muito claras, né? Quem já ouviu falar em português e em brasileiro percebe imediatamente, né, as diferenças. Um amigo meu brasileiro uma vez estava ouvindo a televisão portuguesa e achava que estava ouvindo russo. Esse povo está falando russo? Ah, não, português de Portugal. Então, no plano fonético, as diferenças são muito claras, são muito evidentes. Mas nós temos algumas diferenças morfossintáticas muito importantes. A mais conhecida e que é debatida há muito tempo é a colocação pronominal, né? Então, no Brasil, os clíticos, né, os pronomes clíticos, são empregados de uma maneira muito diferente do que vem escrito nas gramáticas e de como se fala em Portugal. Então, isso já cria uma diferença bem grande com relação entre o português europeu e o português brasileiro, né? Então, no Brasil, nós podemos tranquilamente iniciar frase com um pronome oblíquo, como se faz em italiano, em catalão, em espanhol. Então, me alegro muito, por exemplo, né? Isso é combatido violentamente pela tradição gramatical, né? É proibido iniciar frase com pronome oblíquo, né? Isso aí está na cabeça de todo mundo que fez escola no Brasil, né? E, no entanto, nós falamos assim há muito tempo, né? Isso aí é um dos pontos. Mas, na sintaxe, nós temos algumas características muito importantes. Por exemplo, o português brasileiro é a única língua da família românica que não tem pronomes objeto direto de terceira pessoa, né? Então, por exemplo, vamos ver aqui, pensar no exemplo. É muito comum, né? Primeiro, antes disso, no português brasileiro, nós podemos substituir o objeto direto pelo pronome ele, ela. Então, assim, você conhece o Pedro? Sim, conheço ele há muito tempo. No lugar de conheço ou conheço há muito tempo, né? Então, nós usamos tranquilamente esse pronome. Ou então, simplesmente não usamos, né? Então, assim, você conhece o Pedro? Ah, conheço há muito tempo. Conheço há muito tempo. Ou então, você comprou o livro? Comprei, já li e emprestei.
isso é impossível, né? Em espanhol, por exemplo, é impossível, porque é uma língua que joga pronomes para todo lado, né? Para nós brasileiros, aprender espanhol é sempre curioso por causa disso, né? Porque tem que colocar melô, telô, selô o tempo todo, né? E isso para nós é... porque nós não usamos nada disso, né? Comprei, li, emprestei. Ou comprei, ou li, ou emprestei, não precisa, né? Então isso também é bem característico do português brasileiro, que faz uma diferença muito grande com as outras línguas da família, e na verdade é um retorno ao latim clássico. O latim clássico não tinha pronome de terceira pessoa, né? Temos também algumas construções sintáticas em que é difícil fazer isso sem apresentar a situação toda, né? Em que nós atribuímos objeto a verbos intransitivos. Então, o exemplo famoso é: meu bebê está nascendo os dentes. Conseguem imaginar isso? Né? Então, meu bebê, sujeito, está nascendo, né? Os dentes, objeto. Então, o verbo nascer é um verbo intransitivo por excelência, não é? Mas nós, no Brasil, estamos atribuindo objetos a esses verbos, né? Então, no lugar de dizer, estão nascendo os dentes do meu bebê, né, como seria dito em outras línguas, nós dizemos, o meu bebê está nascendo os dentes. Então, são inversões sintáticas, né, que para nós no Brasil são completamente normais, naturais, dizemos isso o tempo todo, e são agramaticais do português europeu, né. E são vários outros exemplos. Se você tiver interesse, pode ler a minha gramática de 1000 páginas, que lá estão exatamente essas questões, né? Entre outras. Eu voldria referir-me... Eu queria falar também do assunto de se é a mesma língua no Portugal e no Brasil, porque eu concordo com o que o professor disse, mas eu tenho muitos amigos galegos que dizem que não, que a grande nação é galaico, português ou brasileira. Então, eu não sei muito o que tenho que pensar sobre isso. Veja só, né? Eu estou passando uma temporada em Santiago de Compostela, né? Eu vim de lá para cá, como eu disse, não pisei na Espanha, aliás, pisei no aeroporto de Madrid para trocar de avião. Mas eu estou lá, eu tenho muitos amigos galegos, né? Estou sempre lá, e de fato entre os galegos existe essa polêmica, né? Então, uns que defendem que o galego é uma língua própria e os outros que tendem a criar uma grande união entre português brasileiro, português europeu e galego, né? Até com questões de ortografia, né? Tentando escrever o galego com a ortografia do português e por aí vai. Mas isso, do meu ponto de vista, não faz sentido, né? O galego já tem uma morfologia própria que é totalmente diferente do português, né? E, claro, na questão da fonologia é totalmente diferente, né? O galego não tem V, Z, G, ão, né? Que caracteriza a língua portuguesa, o famoso ditongo ão, né? Coração, que só nós temos, né? O privilégio da língua portuguesa. E isso não existe em galego, né? Então, a minha proposta teórica, que está até na minha gramática, é que, na verdade, já existe uma nova família de línguas, né? Que inclui o galego, o português europeu, o português brasileiro, o português moçambicano, angolano, os crioulos de base portuguesa, né? Então, assim como o latim se dividiu, né, e deu origem a várias línguas, o português colonial também, aliás, o galego deu origem a várias línguas, né? Então, na verdade, o português é o galego com outro nome, né? Então, o galego foi descendo junto com a conquista, né, com a reconquista lá contra a dominação moura, aqui na franja da Península Ibérica, e a língua galega foi sendo levada cada vez mais para baixo, e em determinado momento, no século XV só, passou a se chamar português, né? Então, o que eu defendo é isso, é que existe já uma família de línguas, né, que inclui todas essas que são muito aparentadas, muito próximas, mas que também já têm as suas especificidades. O que é mais importante, e o que eu sempre digo, é que
definir se um modo de falar é uma língua ou não escapa completamente das mãos dos linguistas. Então, nós linguistas podemos dizer qualquer coisa, o que quisermos, mas essa é uma decisão eminentemente política, ideológica, cultural, etc. Não é? Então, por exemplo, né, se o catalão e o valenciano são duas línguas, né, isso, os linguistas podem provar que sim, podem provar que não, mas o que realmente conta é a dinâmica social, política, ideológica que está presente nessas sociedades. Não é? Então, para dizer se o português brasileiro e o português europeu são duas línguas ou uma só, é uma questão política. Né? Se algum dia um governante brasileiro decretar que a partir de agora a língua se chama brasileiro, acabou, não vai ter mais polêmica, está decidido. Né? Então, teoricamente, eu acho que sim. Né? Do ponto de vista da análise gramatical, já percebemos muitas diferenças, mas a definição mesmo depende de outros fatores. Não sei se você sabe, falava aquele, como a gente falou, assim, né? Dizem que o Franco comprou a inimizade do Salazar no dia que disse que o português é o galego mal falado. Ah, exatamente, né? Existem esses mitos. Pior do que isso é que nós tivemos um ministro da Educação que disse, numa reunião com os professores de espanhol no Brasil, que o português era um espanhol mal falado. Assim, uma coisa vergonhosa. Né? L'exemple que dones de la no comprensió del portuguès de Portugal al Brasil no es deu també a la falta d'exposició, perquè els portuguesos ho entenen perfectament perquè arriben telenovelas e tot això? Sim. É impressionante como eu compreendo o catalão todo, gente. É uma coisa assim. E é a primeira vez que eu escuto assim, de verdade. Né? Mas, sim, as diferenças fonéticas fazem com que os portugueses nos compreendem muito bem. Né? Então, quando um brasileiro fala com português, o entendimento é perfeito. O contrário já não. Então, para nós brasileiros, já é mais difícil compreender os portugueses. Mas você tem razão num ponto. Nós, no Brasil, somos muito pouco expostos ao português europeu. Nós não ouvimos rádio, televisão, nem filmes. Né? Nós não temos acesso diário ao português europeu. Né? Então, os brasileiros só ouvem o português europeu quando vêm passear, visitar Portugal. Né? Ao contrário dos portugueses que importam muitos produtos da televisão brasileira, então eles ouvem com mais frequência a música brasileira, as novelas de televisão. Né? Então, no Brasil nós não ouvimos música brasileira, não ouvimos televisão brasileira, portuguesa, não temos, são muito poucos os filmes portugueses que passam. Né? Então, para nós, existe pouca exposição. Talvez, se houvesse maior integração, né, uma maior troca, um intercâmbio de produtos culturais, talvez isso favorecesse um pouco melhor a compreensão. Mas no momento o que nós temos é isso. Né? Para os brasileiros é difícil, é mais complicado, mais difícil compreender os portugueses. E os galegos dizem a mesma coisa. Os brasileiros e os galegos conseguem conversar muito bem, mas quando entra o português no meio, fica difícil para os dois. Né? Isso se deve, claro, ao fato de que o português brasileiro e o galego são mais conservadores em termos fonéticos. Né? O português europeu passou por transformações fonéticas muito radicais, né? Que não foram acompanhadas nem pelo galego nem pelo português brasileiro. Então, um exemplo que eu dei hoje na sala de aula, a palavra desejo. Desejo. No Brasil tem 3 sílabas. Desejo. Em Portugal tem uma. Desejo. Desejo. Então, isso já vai criando uma dificuldade. Né? Uma vez eu assistia à televisão portuguesa e falava dos incêndios na floresta, e em determinado momento o apresentador falou a palavra blusdad. O
o vento tinha atingido tal velocidade. Eu falei, mas o que será, meu Deus? Né? Velocidade. Ah, velocidade. O vento tinha velocidade. Velocidade. Então, nós brasileiros temos que, quando ouvimos o português europeu, nós temos que ir reconstruindo, né? Então há sempre um atraso em relação ao entendimento, porque é difícil, né? a intercompreensão. Y esta lengua imaginaria de la que nos hablabas antes, quiere acercarse a la normativa del portugués europeo, bueno, de aquí. Eso es lo que... Y esa poca gente que, digamos, que habla este portugués o esta lengua, digamos, imaginaria, está tan... ¿Lo pone en práctica, esta normativa tan estricta? Lo intentam, não lo logran, evidentemente, né? Tentam, mas não conseguem, justamente porque a intuição linguística é mais forte, né? Então, mesmo que você tente respeitar aquelas normas, né, no momento de falar ou de escrever, a sua língua materna, né, fala mais alto, porque a principal questão é essa. Esse padrão, né, esse standard, não é língua materna de ninguém, né, nem mesmo dos portugueses, né, porque é uma norma muito obsoleta, né, que se inspira na literatura clássica de Portugal de muito tempo atrás, né. Mesmo assim, ela está mais próxima dos usos reais portugueses do que dos brasileiros, né. Então, fica esse conflito, né, é um conflito íntimo das pessoas, né, na hora de escrever, na hora de falar, uma grande insegurança linguística. Esse que é o grande problema. Sim? És per això que encara acompanyeu el terme de brasiler, doncs, en portuguès brasiler? Por isso vocês ainda usam o termo brasileiro. Sim. Boa pergunta. Justamente a partir dos anos 80, da década de 80, os linguistas brasileiros começaram a se referir à própria língua como português brasileiro, para deixar bem marcada a diferença, né? Porque tradicionalmente se falava em língua portuguesa tucur, né, sem nenhuma especificação, como se qualquer descrição valesse tanto para o Brasil quanto para Portugal, né? Então, a pesquisa linguística brasileira, a partir dos anos 80, começou a usar de forma bem marcada, bem sistemática, o título português brasileiro, para deixar claro que é a língua falada no Brasil. Então, as obras gramaticais, as descrições linguísticas, a partir dessa época, começaram a trazer esse rótulo português brasileiro. Coisa que os portugueses não fazem, né? Então, os portugueses recentemente lançaram uma grande gramática, 2 volumes de 3.000 páginas, gramática do português. Ponto. Uma observação. Considerando que o Brasil é tão grande, que está aí com 208 milhões de habitantes e tem uma diversidade linguística extraordinária, o português brasileiro dá conta dessa diversidade? Sim, porque apesar das diferenças regionais, né, o português brasileiro apresenta uma grande unidade. Justamente porque, primeiro porque é uma língua que se tornou hegemônica há pouco tempo, né? Então, 250 anos no máximo. E a variação que existe não impede a intercompreensão e realmente ela se restringe a alguns aspectos fonéticos e principalmente ao léxico, né? Mas, por exemplo, a gramática é basicamente a mesma, né? Então, a variação que existe no português brasileiro se nós fizermos uma boa descrição, por exemplo, do português urbano, nós já damos conta de outras coisas também. Existem alguns traços, né, alguns traços linguísticos muito específicos que são imediatamente que são sinais
das pessoas menos favorecidas, né? Mas esses estão cada vez mais restritos e a tendência é realmente ao nivelamento sociolinguístico, como eu falei. Eu tenho uma pergunta. Sobre o tema do acordo ortográfico, então quando a gente fala nessa última tentativa de unificação da ortografia portuguesa no mundo, me parece que os portugueses estão um pouco lhe foi de agrado. Então eles também não usam, a mídia, grandes partes dos jornais não fazem o que foi acordado. Os brasileiros também rejeitaram bastante. E eu, como desconhecedor, eu realmente não sei, enfim, não tenho certeza, segurança para falar sobre o assunto. E eu queria saber a quem realmente interessou fazer esse tipo de unificação, que parece que vai contra tanto ao interesse dos portugueses, como ao interesse dos brasileiros. Suponho que os africanos tampouco foram contemplados. Muito bem. O Vitor se refere ao acordo ortográfico que foi criado, foi planejado nos anos 90, 1990 exatamente, e a partir de 2010 começou a ser oficializado nos países de língua oficial portuguesa. O Brasil foi o primeiro, em 2010. Os portugueses, até hoje, têm uma grande resistência em aceitar as novas normas ortográficas. E eu creio que eles têm razão. Justamente porque eles têm algumas especificidades fonéticas, o novo acordo não contempla essas especificidades. Então, algumas marcas bem claras, né, que ajudavam a pessoa a reconhecer a palavra e a pronunciar, estão desaparecendo, né? Então, isso tem criado um conflito entre os defensores e os não defensores da nova ortografia. Mas a ortografia é sempre polêmica, não tem escapatória, né? É um tema cultural que sempre desperta muitas paixões, em todo canto, né? Em todos os lugares. Recentemente na França foi feita uma reforma mínima, tiraram umas coisinhas só assim, mas as pessoas já ficaram escandalizadas, é o fim da língua francesa e coisas assim, né? Então, a ortografia é sempre um tema muito apaixonante, né? E, agora, em termos políticos, não sei quem é que realmente tira vantagem com essa nova ortografia unificada, né? É uma história que, na minha opinião, seria possível ter mantido as duas, a norma brasileira e a norma portuguesa, que as diferenças são poucas, na verdade, né? Mas houve essa tentativa de unificação da ortografia e isso sempre gera polêmica. Na mesma razão da paixão que levanta a língua, há uma circunstância que aqui em Catalunha é muito abrangente e que acho que em Brasil também, mas não tanto, não sei, que é o tema dos desdobramentos de masculino e feminino, ficar primeiro o feminino. Eu sei porque eu tinha lido coisas do professor que você é partidário de uma modernização, inclusive de não escrever o masculino sino com a X, exato. Mas aqui, nesta casa, na instituição, os professores são muito pouco partidários de fazer esse tipo de cambios. Eu gostaria uma opinião sobre isso. A minha opinião é de que as mulheres têm sido oprimidas há milhões de anos e que realmente nós precisamos chamar atenção a isso, né? No Brasil é a mesma coisa, né? Existe um grande movimento para o que nós chamamos de linguagem inclusiva, né? Em que a gente não se refere unicamente ao masculino como forma geral, né? E isso, na verdade, é um combate ideológico, não é? Então, há pessoas que são a favor, há pessoas que são contra. Eu sou a favor, né? Eu tento, na medida do possível, evitar o uso de formas exclusivamente masculinas, né? Para se referir a todas as pessoas, né?
A linguista espanhola Teresa Cabré, é catalã, por acaso? Ela é catalã, desculpa. Né? Diretora Sim. da secção filológica do Instituto de Estudos Catalanos. Isso, uma vez ela estava em Brasília e ela disse uma coisa muito curiosa. Ela disse assim, vejam, uma mulher e 3 cães atravessaram a rua e foram atropelados. Então basta... Não, perdão, era o contrário. Assim, 3 mulheres e um cão. 3 mulheres e um cão atravessaram a rua e foram atropelados. Quer dizer, basta um cão para acabar com a especificidade feminina. Né? Então, é isso que vem acontecendo. Né? Então, os linguistas mais conservadores dizem, não, o masculino é a forma neutra. Né? Neutro não existe. Né? Então, por que é o masculino a forma neutra e não o feminino? Né? Então, esses são os debates. Né? E as pessoas dizem, mas é preciso modificar a sociedade, modificando a forma de escrever, a sociedade não vai se transformar. Mas ninguém quer transformar a sociedade, quer transformar a sua forma de escrever mesmo. Né? E a partir daí ver o que acontece. Então, é uma disputa que também ocorre no Brasil. Há poucos dias eu li uma matéria que a Academia Francesa também está se revoltando contra a linguagem inclusiva, essas coisas todas. No Brasil, quando Dilma Rousseff foi eleita, surgiu a grande polêmica, se ela era presidente ou presidenta. Né? Então, claro, os conservadores todos disseram que não, presidenta é um crime contra a língua portuguesa, essa palavra não existe. Aí nós somos no dicionário, está lá, desde 1870 existe presidenta no dicionário. Né? Mas aí, claro, se tornou de novo uma disputa ideológica. Né? Então, quem era a favor do governo chamava presidenta, quem não era chamava presidente. Né? Então isso aí